Então Vai eu lá. queria só fazer uma contribuição a partir do livro, né, do Eric Olin Wright, Como Ser Anticapitalista no Século XXI, porque ele faz um contraponto, né, entre democracia e capitalismo, para explicar a crise da democracia contemporânea, essa crise que a gente vive e tal. Então, principalmente aqui no Brasil, né? Que é o seguinte, pro Olin Wright, o sistema capitalista, né, que é esse sistema econômico e tal, que tem algumas premissas aí, né, com a questão da concentração de poder econômico e mesmo político na mão de uma classe dominante, restrita, né, ligada às elites econômicas, né, que é o que comumente se chama de burguesia. Essa questão, né, da busca, a lógica, né, econômica funcionando em torno da busca incessante pelo lucro, atropelando todo o resto, atropelando, né, as pessoas que não detêm o poder econômico, atropelando até o meio ambiente, né? E ele começa a fazer essa articulação, essa contraposição, na verdade, entre capitalismo e democracia, para mostrar que a democracia ela está em risco também por conta do capitalismo, ou principalmente por conta do capitalismo, né, da forma como o capitalismo funciona. E por quê? Né? Basicamente, no pensamento do Olin Wright, você tem um Estado, né, que funciona, né, ou melhor, as coisas que acontecem no Estado acontecem por conta da determinação dessa classe dominante, dessa elite econômica que consegue controlar as instituições estatais. Óbvio que não de forma tão simples, né, não é uma completa tirania, ditadura, sem contraposição, sem contraponto, sem discussão e sem debate. A sociedade civil está debatendo, mas de certa forma o Estado, ele existe um controle do Estado, da democracia, por essa elite econômica dominante. E você tem ele traz uma série de conceitos que eu acho legal trazer aqui, legal pontuar, que aí complementa, né, com os conceitos que você já trouxe. Né? Democracia para o Olin Wright, nessa visão idealizada aí, né, seria, de forma simples, o controle feito pelas pessoas sobre o uso do poder estatal. Então aqui ele trata o Estado como uma instituição, né, que pode ser controlada, né, e é controlada. Né. No caso, né, numa sociedade capitalista, quem controla majoritariamente aí é a elite econômica, mas uma condição idealizada seriam as pessoas. As pessoas, de uma forma geral, os grupos, teriam a condição de participarem da democracia para que as políticas fossem definidas, para que as leis fossem formadas, etc. e tal. E, por exemplo, vamos pegar o exemplo do Brasil, né, que a gente não vê muito isso acontecendo. A democracia participativa aqui é uma ilusão. Né? Então a gente vai comentar um pouco mais sobre isso, mas eu achei legal trazer esse conceito de democracia do Olin Wright e essa perspectiva anticapitalista dele, porque muito da crise da democracia que a gente vive, né, e muito da crise da república aí que a gente vive e tal, vem desse dilema, né, ou melhor, dessa contradição entre o exercício do poder popular, né, e o controle, né, da lógica econômica por uma elite pequena, né, por uma elite econômica que a gente chama de burguesia. Né. Então, frisando, capitalismo e democracia, ou melhor, esse conceito de democracia idealizado, eles são incompatíveis. É isso que o Olin Wright tenta trazer. Né, e eu acho que é legal para a gente entender a nossa realidade. Né. É claro que quando a gente pega o Star Wars, a gente está falando de uma crise democrática diferente. Né. A gente está falando de dentro da história do Star Wars, você tem lá uma figura, né, que é o Palpatine, como Nakamura bem explicou, que articula para destruir o Estado e concentrar os poderes na mão dele. Né. E a gente tem, quando a gente for fazer um paralelo histórico, a gente pode pegar, por exemplo, o fascismo, né, o fascismo, o nazismo, né, que na primeira metade do século XX ali, são exemplos que se aproximam dessa tentativa do Palpatine de desestabilizar as instituições democráticas e tomar o poder, e esses grupos tomarem o poder para si. Mas vamos lembrar, né, que o fascismo, de certa forma, para algumas pessoas, é a face mais truculenta do próprio sistema capitalista. Né? Mas o ponto central aqui, a conexão que a gente tem que fazer com o conceito que a gente trouxe, e com a reflexão de Star Wars, é lembrar, né, que as instituições democráticas e a república, elas são bastante frágeis e elas sempre estão em risco. Né? Sempre estão em risco e pode ser que
uma pessoa, um grupo, um partido político, né, ou a própria elite econômica coloquem em risco essas instituições. E em todas essas situações, quem não participa, né, quem fica de lado e quem paga o preço é a população. Né, é a população trabalhadora, é o povo trabalhador. São aqueles que não têm poder nem político nem econômico.